Em 12 de dezembro de 1937, o canhoneiro naval americano United States Ship Panay estava navegando pelo rio Yangtze. O Panay era uma embarcação de fundo chato construída em Xangai para operar no Grande Rio, o mais longo da Ásia, com mais de 3.000 milhas e que se estendia profundamente pela China. Tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos haviam investido pesadamente na China por muitos anos, explorando seus recursos, incluindo o maior de todos, seu povo trabalhador e empregado a baixos custos. De fato, várias cidades chinesas como Nanking tinham bairros estrangeiros semelhantes aos subúrbios de Washington ou Londres. A China não era unificada e enfrentava uma luta ideológica de poder desde 1927 entre o governo e o Partido Comunista. O Japão também ocupava partes do país, mas buscava explorar a guerra civil para conquistar ainda mais território na Manchúria, e assim, em 1931, forjou um ataque terrorista contra uma linha ferroviária japonesa. Isso foi então usado como pretexto para uma invasão que levou a China a entregar a Manchúria ao Japão. Mas os confrontos continuaram até que, no verão de 1937, o Japão finalmente lançou uma invasão em grande escala. Soldados japoneses cometeram atos de brutalidade quase medievais contra o povo chinês, como saques, estupros e assassinatos em massa, incentivados pela liderança japonesa. 2 oficiais japoneses competiram para ver quem decapitava 100 pessoas mais rápido com uma espada samurai, e o caso foi amplamente divulgado no Japão. Também é chamado de Estupro de Nanquim. Diante dos acontecimentos na China, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América enviam suas marinhas ao rio Yangtze para proteger cidadãos e bens, mantendo-se neutros nos combates em terra. Em dezembro de 1937, com o avanço japonês sobre Nanking, onde muitos americanos moravam e trabalhavam, o United States Ship Panay foi acionado para evacuá-los em 11 de dezembro. Com muitos aviões japoneses nos céus, os americanos colocaram grandes bandeiras dos Estados Unidos da América na embarcação para diferenciá-la dos navios chineses. Na manhã seguinte, o canhoneiro britânico His Majesty's Ship Ladybird foi bombardeado pelas forças japonesas em terra, mas conseguiu escapar de danos graves. Depois, o United States Ship Panay atraiu a atenção indesejada de 12 aviões e um canhoneiro japoneses. Mesmo com as grandes bandeiras americanas, os aviões japoneses atacaram o canhoneiro americano e 3 petroleiros próximos com bombas e tiros de metralhadora. Mais de 50 civis e tripulantes a bordo ficaram feridos e depois foram resgatados pelo His Majesty's Ship Ladybird e His Majesty's Ship B, enquanto o Panay afundava, enquanto 3 americanos, Charles L. Esminger, Carl H. Carlson e Edgar C. Hosbus, morreram no ataque junto com um repórter italiano. Eles seriam os primeiros americanos a morrer em combate entre as forças do Império Japonês e dos Estados Unidos da América, quase exatamente 4 anos antes do ataque japonês a Pearl Harbor. O nacionalismo japonês se manifestou na fortaleza Jongma, onde desde 1936 o médico Shiro Ishii realizou terríveis experimentos médicos em humanos para criar armas biológicas e químicas para o exército japonês. Inspirado por pesquisas europeias, ele convenceu o imperador japonês a autorizar um estudo local, acreditando que isso permitiria ao Japão eliminar rapidamente grandes forças inimigas, algo visto como essencial caso enfrentassem chineses ou soviéticos em maior número. Quando a fortaleza foi atacada por combatentes da resistência 1 ano depois, ele transferiu sua operação para Pingfan, onde foi criada a agora notória Unidade 731. Lá, milhares de civis chineses e prisioneiros de guerra aliados foram usados em experimentos médicos para criar armas biológicas e químicas e realizar cirurgias experimentais. A Unidade 731 também testou armas biológicas em populações chinesas. A equipe de Shiro Ishii usou homens, mulheres, crianças, animais e recém-nascidos em suas pesquisas. Na década de 1930, tropas japonesas na Manchúria enfrentaram várias escaramuças com chineses, culminando em uma guerra em 7 de julho de 1937. Após anos de conflito, Kuomintang e comunistas declararam cessar-fogo e se uniram contra os japoneses,
que ocuparam Nanjing, capital do Kuomintang, em dezembro de 1937. A brutalidade japonesa contra os chineses e os ataques ao United States Ship Pen e delegados dos Estados Unidos da América em Nanjing levaram os Estados Unidos a se oporem firmemente ao Japão. Mas o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt, achava que o país tinha mais chance de entrar em guerra na Europa do que no Extremo Oriente. Enquanto autorizava pagamentos aos chineses para financiar a guerra contra os japoneses e permitia que pilotos americanos lutassem nos tigres voadores, ele seguia mais focado em se preparar para enfrentar Hitler. Isso beneficiou o Japão, que seguiu expandindo-se pela China e Sudeste Asiático. Mas, sob pressão contínua de seus comandantes militares, Roosevelt autorizou restrições cada vez mais rigorosas ao comércio com o Japão. Em punição por suas ações na China, a partir de 1938. Os próprios japoneses também viam a guerra com os Estados Unidos como improvável e estavam mais preocupados com outro conflito que pudesse estourar com a União Soviética ao norte de suas conquistas na Manchúria. Mas os embargos americanos prejudicaram e alarmaram a liderança japonesa. Em setembro de 1940, uma semana antes do Japão aderir ao pacto tripartite com Alemanha e Itália, tropas japonesas entraram na Indochina Francesa, atual Vietnã, agravando o que Estados Unidos da América e Reino Unido viam como crise crescente na Ásia. Inicialmente, os japoneses usaram a Indochina só como base militar em caso de guerra com a União Soviética. Mas quando Hitler invadiu a União Soviética em 1941, o Japão ocupou o restante do país e continuaria assim até 1945. Após as tropas japonesas entrarem na Indochina Francesa, os Estados Unidos impuseram suas sanções mais severas até então ao Japão, embargando exportações de sucata de metal e proibindo navios japoneses no Canal do Panamá. As tensões entre os dois lados cresceram em 1941, levando a negociações por uma solução pacífica. Mas os militares japoneses, especialmente a Marinha, viam a guerra com os Estados Unidos como inevitável. Já naquela época, os japoneses planejavam invadir possessões britânicas, holandesas e francesas no sul da Ásia, como parte da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, incluindo Brunei e as Índias Orientais holandesas. Essa expansão os deixaria vulneráveis a um ataque dos Estados Unidos, baseados nas Filipinas, se resolvessem interferir. Eles então planejaram um ataque decisivo à Marinha dos Estados Unidos para tentar destruí-la antes de sua mobilização. Em 1940, os japoneses começaram a planejar ataques ao Havaí e às Filipinas. Em abril de 1941, os japoneses iniciaram o treinamento para atacar a base naval dos Estados Unidos da América em Pearl Harbor, na Operação Z, idealizada pelo almirante Isoroku Yamamoto. Os pilotos treinaram ataques com torpedos a navios em Pearl Harbor, mas o problema era que essas armas mergulhavam mais fundo do que permitiam as águas rasas do porto. Os japoneses criaram uma solução engenhosa. Barbatanas de madeira faziam o torpedo subir ao entrar na água. Em 26 de novembro de 1941, a frota japonesa partiu para o Havaí em completo silêncio de rádio. Naquele período, embora Estados Unidos e Washington ainda negociassem, o governo Roosevelt já exigia a retirada total do Japão da China, algo impensável para os líderes japoneses. A frota tinha 6 porta-aviões e 359 caças e bombardeiros, sendo a força naval aérea mais poderosa da época. Em 1º de dezembro, Yamamoto soube que a liderança japonesa autorizou a guerra contra holandeses, Estados Unidos e Reino Unido. Mas, caso parecesse que ambos os lados estavam prestes a chegar a uma solução amigável antes de 7 de dezembro, ele deveria autorizar o recuo da frota e cancelar o ataque. Com fotos de reconhecimento de Pearl Harbor feitas por um espião japonês em uma aeronave de turismo, Yamamoto concluiu os preparativos finais em 6 de dezembro e, sem acordo pacífico, na manhã seguinte, as aeronaves decolaram dos porta-aviões. Antes do ataque aéreo, submarinos anões japoneses tentaram se infiltrar no porto, mas um deles foi afundado pelo contratorpedeiro United States Shipward, que disparou os primeiros tiros americanos no Teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Isso deveria ter alertado os americanos para um ataque, mas a Marinha dos Estados Unidos da América não recebeu a informação a tempo.
Enquanto isso, uma estação de radar americana detectou a formação de aeronaves japonesas, mas foi informada de que se tratava de um B-17S chegando do continente dos Estados Unidos da América, e por isso nenhuma ação foi tomada. Em Pearl Harbor, marinheiros acordavam e se preparavam para um domingo comum, com bandas tocando enquanto o céu se enchia de aeronaves. Os americanos foram surpreendidos enquanto as bandas ainda tocavam, quando bombas e torpedos atingiram os navios. Durante o ataque, os japoneses danificaram ou afundaram 8 couraçados americanos, 3 cruzadores, 3 contratorpedeiros, um navio de treinamento antiaéreo e um navio-mina. Aviões atacaram vários aeródromos do Exército dos Estados Unidos da América na região. As aeronaves baseadas lá haviam sido agrupadas no solo para facilitar a proteção contra possíveis sabotagens, mas tudo o que isso fez foi aumentar os danos causados pelas bombas ao caírem entre elas. Os Estados Unidos da América perderam 2.403 militares no ataque, e mais de 1.000 ficaram gravemente feridos. Os danos seriam maiores se Yamamoto não tivesse cancelado o ataque seguinte. Porque perderam o elemento surpresa. Os japoneses perderam 29 aeronaves e 5 submarinos anões no ataque. No total, 64 japoneses morreram, e o oficial Kazuo Sakamaki foi capturado vivo após seu submarino encalhar, tornando-se o primeiro prisioneiro de guerra japonês dos americanos. Porém, por acaso, os porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América não estavam no porto e saíram ilesos. No dia seguinte, Roosevelt pediu ao Congresso dos Estados Unidos da América que declarasse guerra ao Japão. A votação foi quase unânime a favor da guerra, exceto por uma objeção da deputada Jeannette Rankin, de Montana. Ela declarou ao Congresso: "Como mulher, não posso ir à guerra nem enviar outros." No discurso, Roosevelt chamou 7 de dezembro de uma data que viveria na infâmia. Menos de 4 dias após o ataque a Pearl Harbor, Adolf Hitler, agindo por conta própria e sem consultar sua equipe, ordenou que seu governo declarasse guerra aos Estados Unidos da América em apoio ao Japão e em resposta ao que ele via como uma violação da neutralidade americana ao apoiar a Grã-Bretanha. Para os Estados Unidos da América, a Segunda Guerra Mundial havia começado. O almirante Yamamoto previu que, após o início das hostilidades com os Estados Unidos da América, o Japão teria 6 meses para derrotar decisivamente os americanos no Pacífico, a ponto de Washington ser obrigado a pedir a paz, o que entregaria efetivamente o Pacífico e a Ásia para Tóquio. No Japão, poucos acreditavam que invadir o território continental dos Estados Unidos da América fosse possível, já que o país estava sobrecarregado com a guerra, focada nos territórios britânicos e holandeses, tendo a Austrália como grande recompensa. Ele deu 6 meses porque era o tempo estimado para o complexo industrial dos Estados Unidos da América se preparar para a guerra, após o qual o Japão não conseguiria igualar a produção bélica americana. Os japoneses, então, rapidamente iniciaram sua própria Blitzkrieg no leste. Menos de 24 horas após o ataque a Pearl Harbor, tropas japonesas atacaram forças britânicas na Malásia e Hong Kong e americanas nas Filipinas. Em 10 de dezembro, os cruzadores britânicos His Majesty's Ship Prince of Wales e His Majesty's Ship Repulse tentaram atacar os japoneses, mas foram afundados por aviões japoneses. Esse ataque convenceu as marinhas de que aeronaves substituíam navios de superfície como principais armas da guerra naval. A batalha pelas Filipinas opôs soldados experientes do Japão a um grupo maior, porém diverso, de defensores, incluindo forças dos Estados Unidos da América policiais e voluntários. Os japoneses os dominaram rapidamente, apesar da defesa valente, mas focos de resistência americana seguiram na península de Bataan. Até maio do ano seguinte, quando esses homens ficaram famosos como os Bastardos Lutadores de Bataan. Derrotados no final, os combatentes americanos e filipinos então se viram diante do horror da Marcha da Morte de Bataan, que fez com que quase 80 mil homens exaustos e feridos marchassem por 70 milhas até o cativeiro. Se alguém não conseguisse andar, era esfaqueado pelos captores e deixado para morrer. Hong Kong caiu no Natal de 1941.
Como na China, a população sofreu estupros e assassinatos pelos japoneses, sobretudo os de origem europeia. Semanas depois, os japoneses atacaram as Ilhas Salomão, iniciando uma das campanhas mais amargas da guerra. Controlar as Ilhas Salomão permitia aos japoneses atacar navios com suprimentos de guerra dos Estados Unidos da América para a Austrália e Nova Zelândia. A Austrália agora estava seriamente sob ameaça de ataque pelos japoneses, o que se concretizou em 3 de março de 1942, quando aviões japoneses atacaram aviões britânicos e australianos em Broome, no oeste da Austrália. Em 8 de fevereiro de 1942, tropas japonesas atacaram Singapura britânica. Apesar da defesa firme, a guarnição se rendeu pouco mais de uma semana depois. Como em Hong Kong, a população sofreu brutalidade chocante, incluindo médicos, enfermeiros e pacientes mortos à baioneta em um hospital. Um mês depois, iniciou-se a campanha da Birmânia, visando garantir o porto de Rangoon e cortar as rotas terrestres de abastecimento aos chineses. Os japoneses contaram com o apoio de exércitos nacionalistas indianos e birmaneses, que queriam expulsar os britânicos de seus países. Um exército tailandês apoiou os japoneses, mas foi aqui que seu avanço começou a emperrar. A selva densa e o clima intenso tornaram a luta amarga, dolorosa e lenta. Mesmo com muito esforço, os japoneses não romperam a defesa dos aliados. A campanha da Birmânia seguiu até o fim da guerra, com os aliados empurrando lentamente os japoneses de volta. Em 18 de abril, os Estados Unidos realizaram um ousado ataque contra as ilhas japonesas quando uma força de bombardeiros B-20 e 5 Mitchell da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América foi lançada a partir do porta-aviões United States Ship Hornet. Os 16 bombardeiros liderados pelo tenente-coronel James Jimmy Doolittle se dividiram para atacar Tóquio, Nagoya, Kobe e Osaka antes de seguirem para a China. O ataque teve pouca importância estratégica, mas em um momento em que os japoneses pareciam imparáveis no Pacífico, elevou muito o moral dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos mobilizou rapidamente suas forças para impedir o avanço japonês à costa oeste americana, resultando no confronto entre embarcações americanas e japonesas na Batalha do Mar de Coral, em 4 de maio de 1942. A batalha teve as aeronaves como principal meio de combate, e por isso, foi a primeira batalha naval da história em que os navios de ambos os lados nunca se avistaram. Os americanos sofreram baixas significativas, incluindo a perda de um porta-aviões vital, o United States Ship Lexington, mas conseguiram interromper momentaneamente o avanço japonês e, talvez mais importante, danificar 2 porta-aviões japoneses, que foram obrigados a retornar para casa para reparos. Em 3 de junho, uma pequena força japonesa invadiu a Tuikiska, nas Aleutas, perto do Alasca, para criar uma base e dificultar o envio de suprimentos aliados à União Soviética e China. O isolamento das ilhas, o clima extremo e eventos no Pacífico Sul fizeram com que só em agosto de 1943 uma força americana e canadense superior pudesse removê-los mais de um ano depois. 2 porta-aviões recuando após a Batalha do Mar de Coral foi crucial quando, em 4 de junho de 1942, as forças navais dos Estados Unidos da América e Japão se enfrentaram novamente na Batalha da Ilha de Midway. A Ilha de Midway era o último passo antes da invasão do Havaí pelos japoneses, tornando-se vital para ambos, que mobilizaram a maioria de suas forças de porta-aviões. Os japoneses tinham 4 porta-aviões, não 6, devido aos danos sofridos na batalha anterior. Os americanos, por outro lado, tinham apenas 3, e as batalhas aéreas que se seguiram foram algumas das mais intensas da história. Os americanos atacaram os porta-aviões japoneses com bombardeiros torpedeiros, que sofreram o peso do fogo defensivo japonês. No entanto, lá no alto, bombardeiros de mergulho americanos praticamente se depararam com os porta-aviões japoneses e fizeram seu ataque quase sem oposição. Os convéses de madeira dos porta-aviões tinham munição e combustível de aviação, o que amplificou o efeito das bombas ao explodirem. Os japoneses perderam seus 4 porta-aviões na batalha, sem recuperação, enquanto os americanos perderam apenas o United States Ship Yorktown.
Os japoneses finalmente foram detidos, e agora começava a lenta campanha de salto de ilhas para empurrá-los de volta ao Japão, começando em agosto com uma ofensiva americana contra a ilha de Guadalcanal. Yamamoto estava certo. Após 6 meses de vitórias, os japoneses perderam a iniciativa e a maré virou contra eles. Ele não veria a derrota final do Japão, pois morreu quando seu avião foi abatido por caças americanos em 18 de abril de 1943. Como Rommel, sua memória é respeitada tanto pelos aliados quanto por seu próprio país. A entrada dos Estados Unidos da América na guerra contra a Alemanha nazista começou com a chegada dos primeiros soldados americanos à Grã-Bretanha no fim de janeiro. Enquanto isso, os U-boats da Alemanha podiam agora operar até a costa americana para atacar comboios logo após saírem do porto. Agora, os comandantes dos U-boats enfrentavam navios de guerra americanos, britânicos e canadenses que os caçavam. Mesmo assim, os U-boats seguiram causando grandes perdas aos aliados. 1942 iniciou com 2 eventos marcantes na história humana. O primeiro foi em 1º de janeiro, quando 26 nações, exceto as potências do eixo, assinaram a Carta das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas substituiria a fracassada Liga das Nações com mais autoridade para intervir no cenário mundial. 3 semanas depois, ocorreu um evento mais sombrio. Em 20 de janeiro, líderes nazistas participaram da Conferência de Wannsee, presidida por Reinhard Heydrich, para discutir a implementação da solução final contra judeus e outros considerados indesejáveis nos territórios nazistas. Isso estabeleceu a política de eliminar rapidamente grandes grupos usando gás. Heydrich foi morto 5 meses depois, em um ataque orquestrado pelos britânicos e combatentes da liberdade tchecos, pouco antes do início das execuções em câmaras de gás em Auschwitz, impedindo que suas ambições brutais se concretizassem totalmente. Na frente oriental, alemães e aliados do eixo preparavam nova ofensiva de verão contra a União Soviética, que ainda se recuperava dos reveses das batalhas iniciais. Em Leningrado, o exército alemão sitiava a cidade, cuja população resistia em se render. Em maio, os alemães iniciaram uma ofensiva bem-sucedida na Crimeia, Ucrânia. E então, em junho, eles sitiaram Sebastopol, que resistiu até 3 de julho. Os alemães, então, avançaram para uma cidade às margens do rio Volga, cujo nome se tornaria sinônimo da natureza brutal da frente oriental, Stalingrado. Com a cidade nomeada em homenagem ao líder, os soviéticos lutariam ferozmente para evitar que ela caísse nas mãos alemãs, tanto por razões estratégicas quanto simbólicas. Entre o final de agosto de 1942 e o início de fevereiro de 1943, ambos os lados lutaram casa por casa pelo controle da cidade, agora em ruínas. Em novembro de 1942, os soviéticos atacaram as tropas romenas e húngaras que apoiavam o 6º Exército Alemão na cidade, prendendo-os e cortando seu suprimento. As tentativas de suprir os alemães por ar falharam, e em fevereiro eles perderam a batalha e enfrentaram outro rigoroso inverno russo. Quase 2 milhões de soldados e civis seriam perdidos na batalha pela cidade. Na Europa Ocidental, as forças britânicas e canadenses planejavam atacar o porto francês de Dieppe com o objetivo principal de provar que um assalto aliado à França ocupada era possível. O objetivo também era assegurar a Stalin que os aliados manteriam o compromisso de abrir nova frente para aliviar suas forças. Lançado em 19 de agosto, o ataque foi quase um desastre, com quase 60% da força sendo morta, capturada ou ferida. Apesar de não atingir seus objetivos imediatos, a operação trouxe lições importantes aos aliados sobre assaltos anfíbios, usadas no futuro. Durante os anos entre guerras, a tecnologia das aeronaves avançou consideravelmente, especialmente com os bombardeiros se tornando maiores, mais rápidos, capazes de voar mais alto e transportar uma carga de bombas maior por todo o continente europeu. Quando a guerra começou, bombardeiros mais potentes, como o B-17 americano, já existiam.
Fortaleza Voadora e o britânico Avro Lancaster estavam sendo projetados. Mas o problema era que não havia uma maneira realmente precisa de lançar bombas sobre um alvo a partir de grande altitude. O bombardeio em mergulho podia colocar uma bomba em um alvo do tamanho de um tanque, mas isso só podia ser feito por aeronaves menores, como o Junkers 87 Stuka. Por isso, o bombardeio em mergulho era usado principalmente para apoiar o exército ou atacar navios. No final da década de 1930, uma nova e assustadora doutrina na guerra aérea foi considerada por líderes das forças aéreas ao redor do mundo, que defendia o uso de armadas de bombardeiros para lançar grandes quantidades de bombas sobre uma vasta área de importância estratégica. Esses alvos geralmente se concentravam em complexos industriais, como fábricas ou refinarias, mas também incluíam as casas dos trabalhadores que moravam nas proximidades e a infraestrutura para apoiar essas pessoas, como lojas, igrejas ou qualquer coisa relacionada ao cotidiano. Por fim, o número de mortos que tais atos causariam era visto como suficiente para enlouquecer os sobreviventes de medo, levando a um colapso da ordem social e, com o país incapaz de funcionar, ele seria forçado a se render. Essa doutrina era chamada de bombardeio em tapete, negação aérea ou bombardeio estratégico, mas, na prática, era um ato de terrorismo militar sancionado pelo governo. Hitler e a liderança nazista acreditavam nessas táticas, refletindo suas visões sobre povos considerados inferiores fora da Alemanha. Os nazistas deram ao mundo uma amostra do poder dessas operações durante a Guerra Civil Espanhola e depois, novamente, durante a invasão da Polônia. Em ambas as situações, os alemães saíram vitoriosos, mas isso teve mais a ver com os acontecimentos no campo de batalha envolvendo o exército alemão. O conceito só foi realmente aplicado na Batalha da Grã-Bretanha, quando bombardeiros alemães atacaram cidades britânicas como Londres, Coventry, Liverpool, Cardiff e até Belfast, na Irlanda do Norte. O Blitz ocorreu de setembro de 1940 a maio de 1941, quando bombardeiros alemães atacaram cidades britânicas para tentar quebrar a determinação da Grã-Bretanha na guerra. No início do Blitz, a liderança britânica temia que os alemães estivessem tendo sucesso, pois muitos fugiam das cidades, usadas como abrigos improvisados, o que o governo tentou evitar. No entanto, à medida que outras cidades foram atacadas, a população que havia saído começou a retornar, exceto as crianças que foram evacuadas durante toda a guerra. O temido colapso social não ocorreu e, com a Alemanha preparando a invasão da União Soviética em 1941, a Luftwaffe transferiu a maioria dos bombardeiros para apoiar campanhas no leste e África. Mais de 45 mil morreram no Blitz e, em vez de garantir vitória aos alemães, isso fortaleceu a determinação britânica, que passou a clamar por vingança pelos mortos. Para alguns, o fracasso do Blitz mostrou que bombardear populações para submetê-las pelo terror é ineficaz. Alguns engenheiros na Grã-Bretanha, como o talentoso Barnes Wallis, acreditavam que tinham uma solução para o problema da precisão, com uma proposta de criar bombas muito pesadas transportadas por bombardeiros superpesados. Bombas muito pesadas não desviavam do alvo como as leves, facilitando prever onde cairiam e aumentando a precisão. Mais tarde, na guerra, as propostas de Wallace seriam comprovadas corretas, com bombardeiros britânicos conseguindo atingir alvos como viadutos estreitos e navios a partir de grandes altitudes. Wallace e seus apoiadores queriam criar uma frota desses bombardeiros para atacar fábricas e estaleiros na Alemanha, impedindo os alemães de construírem ferramentas de guerra. Mas foi recebido com hostilidade por alguns líderes da Real Força Aérea que, incrivelmente, ainda viam valor no bombardeio de área. Um homem acreditava em sua eficácia, o Marechal do Ar Sir Arthur Harris, que assumiu o comando de bombardeiros da Real Força Aérea em 1941. Com o apoio de Churchill, Harris solicitou que a Real Força Aérea bombardeasse áreas de cidades alemãs para tentar fazer a Alemanha se render. As operações começaram em 1942, com apoio das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos da América. A União Soviética também atacou cidades alemãs, incluindo Berlim, mas isso não foi em conjunto com os aliados ocidentais e muitas vezes era em retaliação ou para fins de propaganda. Harris usou a Blitz para justificar sua campanha.
Como ele disse, os nazistas entraram na guerra sob a ilusão um tanto infantil de que iriam bombardear todo mundo e ninguém iria bombardeá-los. Eles semearam o vento e agora vão colher o furacão. Harris aprendeu as lições erradas com a Blitz. Ele acreditava que uma população sob um regime totalitário como a Alemanha nazista cederia a bombardeios sustentados, pois o desejo de liberdade aumentaria junto com o ressentimento contra os nazistas. Além disso, ele achava que a Luftwaffe não tinha bombardeiros suficientes para uma campanha bem-sucedida, pois era voltada ao apoio ao exército, diferente da Real Força Aérea, que focava em operações estratégicas. Harris e seus apoiadores ficaram inicialmente desapontados com os primeiros resultados, citando problemas persistentes de navegação, especialmente para a Real Força Aérea que operava à noite para evitar os caças diurnos alemães. Isso seria resolvido com o tempo com o uso de balizas de navegação e, mais tarde, com radares instalados nas aeronaves. As tripulações americanas que pilotavam bombardeiros com melhor proteção do que seus colegas da Real Força Aérea voavam durante o dia, o que melhorava muito a precisão da navegação. Mas os bombardeiros eram atacados por caças inimigos durante quase todo o trajeto, causando grandes perdas. As perdas iniciais eram tão altas que os Estados Unidos da América cogitaram abandonar operações diurnas e unir-se à Real Força Aérea em missões noturnas, realizando alguns voos de teste com bombardeiros americanos junto à Real Força Aérea à noite. Harris achava que bastava aumentar o número de aeronaves para causar mais destruição e garantir proteção mútua. Isso resultou na Operação Millennium, um ousado plano que mobilizou mais de 1000 bombardeiros da Real Força Aérea, praticamente todas as aeronaves do comando, inclusive de treinamento, para atacar uma única cidade, Colônia. Em 30 de maio, a cidade sofreu o ataque aéreo mais intenso da história até então. Nos 2 anos e meio seguintes, os bombardeiros aliados devastaram cidades alemãs acreditando que isso derrotaria a Alemanha. Mas como já havia sido provado durante a Blitz contra Londres, isso apenas fortaleceu a determinação do povo alemão e prendeu grande parte dos recursos dos aliados. Apesar disso, não foi um fracasso total, pois destruiu grande parte do complexo industrial alemão, forçando a transferência de fábricas para as montanhas ou para o interior. Mas não conseguiu alcançar a vitória que Harris prometeu. Durante boa parte da guerra, as tripulações dos bombardeiros aliados eram vistas como heróis, pois por um tempo foram a única força levando a guerra à Alemanha nazista. No entanto, à medida que o fim da guerra se aproximava e imagens do que os bombardeios aliados haviam feito à Alemanha eram vistas ao redor do mundo, as populações da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos começaram a se voltar contra Harris e as tripulações dos bombardeiros. No entanto, Harris continuaria irredutível pelo resto de sua vida. Hitler decidiu invadir a União Soviética e declarar guerra aos Estados Unidos enquanto o Afrika Korps de Rommel ainda enfrentava o 8º Exército Britânico, os famosos Ratos do Deserto, na África. As forças britânicas e da Commonwealth receberam muitos tanques americanos avançados, como o M3 Grant e o M4 Sherman, o que ajudou a equilibrar a balança contra os tanques alemães. Com os Estados Unidos agora totalmente envolvidos contra a Alemanha nazista, Rommel sabia que o tempo já não era mais um luxo que ele podia se dar. Ele precisava vencer os britânicos e controlar o norte da África rapidamente antes do desembarque em massa dos americanos. Durante esse período, ele lidava com constantes problemas de suprimentos, pois Hitler focava na União Soviética. Rommel iniciou 1942 com nova ofensiva e começou a empurrar lentamente os britânicos de volta pelo Egito. Seu gênio como líder era evidente por conquistar muito com pouco, mas a falta de combustível sempre dificultava e atrasava seu avanço para o leste. No dia 13 de agosto, os Ratos do Deserto receberam um novo comandante. Seu nome era Marechal de Campo Bernard Montgomery, e assim como Rommel, ele tinha uma personalidade à altura de sua habilidade tática.
Monty, como era chamado por seus homens e pelo público, usava uma boina única com 2 distintivos, andava em um tanque M3 modificado e mantinha uma foto de Rommel em seu escritório para lembrar-se do inimigo ao planejar, tradição seguida por unidades de tanques americanas e britânicas até hoje. Em 31 de agosto de 1942, forças britânicas estavam cercadas em Al Alamein, onde Rommel tentou seu avanço final ao Nilo. As defesas britânicas bem preparadas frustraram o ataque, e a tentativa de Rommel de flanqueá-los pelo sul deixou suas forças sem combustível, obrigando-as a recuar. Em 23 de outubro, Monty iniciou sua grande contraofensiva em El Alamein. Tudo começou com uma intensa barragem de 900 peças de artilharia que atingiu os alemães por dias antes do avanço dos tanques de Monty. Após várias batalhas difíceis e com o apoio da Real Força Aérea renovada e de novas aeronaves americanas no deserto, Rommel iniciou sua retirada com Monty em seu encalço. Enquanto Monty perseguia Rommel de volta à Líbia, as piores notícias para o general alemão chegaram em 8 de novembro de 1942, quando uma grande força americana e britânica, apoiada por tropas francesas de Vichy pró-aliadas, desembarcou no Marrocos e Argélia, a oeste da Líbia. A Operação Tocha foi a primeira grande ação conjunta entre americanos e britânicos, comandada pelo general Dwight D. Eisenhower. Quanto mais Rommel recuava de Monty para o oeste, mais se aproximava do exército de Eisenhower que avançava. No ano seguinte, Rommel travou uma batalha cada vez mais desesperada, enfrentando imensas forças aliadas em 2 frentes, com falta crônica de suprimentos e lidando com o desinteresse crescente de Hitler na África. Mesmo quando Hitler enviava suprimentos para Rommel, estes eram cada vez mais interceptados pelas forças navais americanas e britânicas no Mediterrâneo. Em abril de 1943, ficou evidente que a campanha na África estava perdida. Para não perder um de seus generais mais estimados, Hitler ordenou o retorno de Rommel à Alemanha, enquanto o Afrika Korps colapsava em maio de 1943. A derrota no norte da África deixou o sul da Europa ocupada pelos nazistas e seu aliado, a Itália, expostos aos bombardeiros e navios aliados, além de negar cada vez mais o uso do Mediterrâneo para eles. O próprio Rommel depois se suicidou ao ser envolvido em um complô contra Hitler. Os aliados agora debatiam os próximos passos. A União Soviética exigia que os aliados ocidentais abrissem uma segunda frente na Europa desde a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. Os americanos concordaram e queriam atacar a França o mais rápido possível, mas Churchill, por outro lado, acreditava que a Itália seria o melhor local para abrir uma nova frente na Europa. O ditador fascista Benito Mussolini estava perdendo cada vez mais o controle do poder, e Churchill acreditava que se a Itália fosse invadida, seu governo cairia, assim como qualquer resistência organizada. Por essa razão, ele chamou a Itália de o ponto fraco da Europa, e na Conferência de Casablanca conseguiu convencer Roosevelt a apoiar um ataque. A Operação Husky, em 9 de julho de 1943, envolveu paraquedistas americanos e britânicos e forças anfíbias desembarcando no sul da Sicília e avançando ao norte. Antes da invasão, os britânicos fizeram uma operação de desinformação bem-sucedida, usando o corpo de um homem morto vestido de oficial dos fuzileiros navais reais, liberado por um submarino perto da Espanha, com planos falsos de invasão na Grécia. Os alemães recuperaram o corpo, acreditaram nos planos e focaram suas defesas na Grécia, não na Sicília. Em menos de um mês, toda a ilha foi controlada pelos aliados, servindo de trampolim para a invasão da Itália continental em 3 de setembro. As forças aliadas desembarcaram primeiro em Taranto, depois na Calábria e em Salerno uma semana depois. Como Churchill previu, a Itália estava rapidamente se desestabilizando a ponto de Mussolini ser removido do poder em 24 de julho de 1943. O novo governo italiano iniciou negociações secretas de armistício com os aliados antes do desembarque das tropas aliadas na Itália. O anúncio público foi em 8 de setembro e novos desembarques aliados ocorreram sem oposição.
mas os alemães perceberam o que estava acontecendo e avançaram para assumir posições defensivas-chave e desarmar um exército italiano agora potencialmente hostil. Isso levou a combates abertos entre os antigos aliados e, em 9 de setembro, o couraçado italiano Roma foi afundado por aviões alemães no que foi o primeiro ataque da história realizado com mísseis antinávio lançados do ar. Nas ilhas gregas de Cefalônia, forças italianas enfrentaram tropas alemãs por mais de uma semana e meia até serem derrotadas, com milhares de prisioneiros italianos massacrados pelos alemães. Em 12 de setembro de 1943, Mussolini foi resgatado por forças especiais alemãs e levado de avião para o norte da Itália sob controle alemão. A Itália vivia uma guerra civil com o sul apoiando os aliados e o norte, renomeado República Social Italiana, apoiando os nazistas. A esperança de cruzar a Itália até o Natal de 1943 foi frustrada quando alemães e aliados italianos organizaram forte defesa na linha de inverno. 3 linhas defensivas foram criadas para proteger o estratégico mosteiro de Monte Cassino. Os aliados continuariam avançando para o norte até o final de 1943, mas foi um processo lento e doloroso. Enquanto os aliados avançavam lentamente pela Itália, os soviéticos seguiam lutando para repelir os alemães, que ainda avançavam na União Soviética. Em 5 de julho de 1943, os alemães iniciaram a Operação Cidadela e a Batalha de Kursk. Essa batalha teve um uso tão imenso de forças de tanques por ambos os lados que permaneceu como a maior batalha de tanques da história. Ao perceberem que a batalha ocorreria no saliente de Kursk, os soviéticos tiveram tempo de sobra para preparar suas defesas, e, pela primeira vez na guerra, um avanço estratégico alemão fracassou. As forças soviéticas, renovadas e reorganizadas, aprenderam com erros iniciais e passaram a atacar os invasores alemães. Com a perda do ímpeto na frente oriental e o avanço aliado na Itália, o cerco se fechava sobre a Alemanha nazista. No Pacífico, a situação para o Japão não era melhor, pois eles continuavam sua própria retirada de volta para as ilhas natais, que agora também eram alvo de ataques aéreos pelos novos bombardeiros estratégicos B-20 e 9 Super Fortress, voando a partir da Índia e da China. Em janeiro de 1944, as forças soviéticas encerraram o cerco de Leningrado. A cidade resistiu por 2 anos e quase 5 meses, e até continuou uma produção limitada de tanques, mas ao custo de cerca de 500 mil de mortos. O exército soviético avançou fortemente para o oeste, forçando o recuo dos alemães e aliados do eixo. Em 26 de março, tropas soviéticas perseguiram alemães até a Romênia e pouco depois retomaram a Crimeia. Na Itália, iniciou-se a batalha pelo território alemão em torno do mosteiro de Monte Cassino. Entre janeiro e maio, os aliados lançaram 4 grandes ofensivas contra os alemães, essenciais para as defesas do norte da Itália pró-eixo, mas a resistência alemã os repeliu até que, em 18 de maio de 1944, os aliados romperam as linhas em 32 quilômetros. A vitória custou aos aliados 55 mil homens e foi muito criticada após o bombardeio do antigo mosteiro por aviões aliados. Ao mesmo tempo em que os aliados lutavam em Monte Cassino, outra força aliada desembarcou em Anzio numa tentativa de flanquear as principais linhas defensivas alemãs. Sob o comando do Major-General John Lucas do Exército dos Estados Unidos da América, os aliados desembarcaram e estabeleceram uma cabeça de praia, mas ficaram contidos até maio, quando Lucas já havia sido destituído. Com a vitória em Cassino e a ruptura em Anzio, os aliados avançaram em direção a Roma, com as primeiras unidades do Exército dos Estados Unidos da América, chegando à cidade em 4 de junho. No Extremo Oriente, japoneses lançaram grande ofensiva para expulsar forças britânicas da Birmânia e empurrá-las à Índia. Apesar de alguns avanços iniciais e da natureza brutal e carismática da guerra na selva, os japoneses foram contidos e depois repelidos. Essa seria uma das últimas grandes ofensivas japonesas. No Pacífico, as campanhas de salto de ilha continuaram, deixando muitas guarnições japonesas sem suprimentos.
graças a um bloqueio submarino cada vez mais eficaz da Marinha dos Estados Unidos da América às ilhas japonesas. Mesmo assim, os japoneses fanáticos fizeram os aliados pagarem por cada centímetro de território conquistado. Stalin pedia uma frente ocidental na Europa desde a entrada dos americanos na guerra para aliviar a pressão sobre suas tropas. O ditador paranoico confidenciou a assessores que achava que o Ocidente atrasava a abertura de uma frente para enfraquecer as forças soviéticas. Em 1944, os aliados ocidentais finalmente estavam se preparando para invadir a fortaleza Europa, o que forçaria os alemães, agora em menor número, e seus apoiadores do eixo a comprometer recursos em 3 frentes de batalha. Como Hitler, ao planejar invadir a Grã-Bretanha, os aliados sabiam que a travessia do Canal da Mancha precisava ocorrer no verão, pois depois o clima seria perigoso demais. Assim, a Grã-Bretanha virou o principal centro de preparação em 1944. Parecia que todo pedaço de terra disponível estava sendo transformado em aeródromo para aviões ou estacionamentos para tanques e caminhões. Sabendo que aeronaves alemãs ainda realizavam reconhecimento sobre o Reino Unido, os aliados criaram maneiras engenhosas de confundir as informações dos alemães, como tanques infláveis e aviões de madeira que pareciam reais o suficiente nas fotos de reconhecimento tiradas em grande altitude. Em junho de 1944, os aliados estavam prontos para invadir. Batizada de Operação Overlord, ela estava sob o comando do Supremo Comandante Aliado, General Dwight D. Eisenhower, e foi decidido desembarcar as tropas na Normandia em vez da escolha mais óbvia, Calais, que era uma viagem mais curta entre o Reino Unido e a França. A Real Força Aérea e a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos passaram meses enfraquecendo as defesas ao longo da chamada Muralha do Atlântico dos Alemães, enquanto a resistência francesa reunia informações sobre as forças alemãs na região, além de realizar sabotagens nas rotas de transporte. Em 6 de junho, o dia D iniciou com grande invasão aerotransportada na Normandia por paraquedistas aliados. Foram lançados de paraquedas atrás das linhas inimigas para flanquear os defensores alemães na costa. No início da manhã, a principal força anfíbia desembarcou em 5 praias, cada uma com codinome. As praias americanas eram Utah e Omaha, as britânicas Gold e Sword e a canadense Juno. Apesar dos combates intensos e das pesadas baixas, os aliados conseguiram garantir a cabeça de praia e abriram a frente ocidental. Experiências em Jep, Salerno, Anzio e no Pacífico ensinaram aos aliados a conduzir operações anfíbias, culminando na invasão da Europa ocupada pelos nazistas. Os aliados empurravam os alemães de volta à pátria em 3 frentes. Mesmo com vantagem numérica dos aliados, os alemães ainda mostravam notável habilidade tecnológica. Uma semana após o dia D, as primeiras bombas V1 atingiram Londres. Apesar da baixa precisão e pouco impacto na guerra, elas aterrorizavam o sudeste da Inglaterra e desviavam a atenção dos aliados, que passaram a bombardear seus lançadores. Isso seria reforçado mais tarde com a introdução do V2, que se tornou o modelo para os atuais mísseis balísticos intercontinentais. A Alemanha lançou o primeiro caça a jato operacional, o Mi-262. Essas armas trouxeram uma vantagem inesperada aos aliados. No entanto, Hitler tinha tanta fé nos mísseis, caças-foguete e supertanques da Alemanha que desviou recursos muito necessários para o desenvolvimento dessas armas, em vez de alocá-los para armamentos mais convencionais, porém comprovados. A tecnologia imatura impediu que essas armas entregassem os resultados que Hitler esperava, e seu desenvolvimento contínuo só prejudicou o esforço de guerra da Alemanha ao consumir recursos limitados. Depois, generais elaboraram um plano secreto para matar Hitler com uma bomba, mas ele falhou e os conspiradores foram executados. Em julho, os russos chegaram à Polônia e, em agosto, os aliados libertaram Paris. Os alemães agora estavam em plena retirada, enquanto os aliados avançavam cuidadosamente, mas de forma constante para o leste. Porém, o marechal de campo Montgomery elaborou um plano ousado para acelerar a derrota da Alemanha, envolvendo o uso de paraquedistas para capturar uma série de pontes sobre os rios Reno e Mosa, na Holanda e na Alemanha. As forças terrestres correriam às pontes para garanti-las e permitir a invasão aliada da Alemanha.
Era um plano arriscado, levando um general britânico a dizer: "Acho que estamos indo longe demais, tentando conquistar uma ponte a mais." No entanto, Monty conseguiu convencer Eisenhower e a operação começou em 17 de setembro. Com o codinome Market Garden, a operação foi marcada por muitos problemas. A resistência superou o esperado e algumas pontes não foram capturadas. As forças alemãs cercaram os paraquedistas e, após mais de uma semana, os aliados restantes precisaram lutar para retornar às linhas ou se render. Após a Operação Market Garden, os aliados continuaram o avanço lento e constante pela Europa Ocidental. Mas os alemães ainda não tinham acabado. No fim do ano, os alemães tentaram romper as linhas aliadas na Europa com uma ofensiva surpresa pelas Ardenas, em dezembro. Conhecida como Batalha do Bulge, visava dividir os exércitos aliados e dependia da captura dos estoques de combustível para abastecer 1.200 tanques alemães. A ofensiva pegou os aliados completamente de surpresa, que se viram sem o apoio aéreo devido ao mau tempo. Focos de resistência feroz dos aliados atrasaram a ofensiva alemã, que perdeu coesão e não capturou os estoques de combustível. Em janeiro de 1945, com a melhora do tempo, os aliados lançaram fortes ataques aéreos, forçando os alemães a recuar para suas linhas defensivas. Apesar da vitória, foi a batalha mais sangrenta do exército dos Estados Unidos da América na guerra na Europa. No Pacífico, na Batalha do Golfo de Leyte, em 25 de outubro, as forças aliadas descobriram um novo terror lançado contra elas, o kamikaze. Esses aviões eram usados como mísseis tripulados contra navios, e alguns almirantes japoneses achavam que era a única forma de mudar o rumo contra as marinhas aliadas. Incrivelmente, tamanha era a crença na retidão desses atos suicidas, não faltavam voluntários. Mais tarde, a doutrina kamikaze incluiria colidir com bombardeiros aliados e até mesmo aeronaves especialmente desenvolvidas, movidas a foguete. Depois da Batalha do Bulge, ficou claro para muitos que a Alemanha nazista estava quase derrotada, restando apenas eliminar os focos finais de resistência. Em março de 1945, as tropas aliadas cruzaram o Reno e, pouco depois, uma V-1 foi a última bomba a atingir solo britânico na guerra. Na Alemanha, os ataques aéreos aumentaram e Dresden foi bombardeada por mais de 1.300 aviões americanos e britânicos em 2 dias de fevereiro. Em abril, a última resistência alemã no Ruhr é derrotada, resultando na captura de 370.000 soldados alemães. Na frente oriental, tropas russas avançaram pela Polônia, entraram na Alemanha Oriental e Áustria, chegando a Viena em 13 de abril. Durante o avanço, milhares de alemães na Polônia ficaram encurralados e tentaram fugir pelo mar a bordo do navio transatlântico Wilhelm Gustloff. O navio foi torpedeado por um submarino soviético, matando cerca de 10.000 soldados e civis alemães, sendo o pior desastre marítimo da história. Com o avanço do controle aliado na Itália, Benito Mussolini e sua amante foram mortos por comunistas em 28 de abril, enquanto Adolf Hitler e Eva Braun já estavam refugiados em seu bunker em Berlim, onde Hitler pretendia permanecer até o fim. Lá, ele costumava se refugiar em sua mente, num mundo onde as armas milagrosas que tanto acreditava salvaram seu Reich. Os soviéticos alcançaram Berlim em 16 de abril de 1945, iniciando o fim da Alemanha nazista. Por mais de 2 semanas, o exército soviético bombardeou e lutou entre os escombros de Berlim, em cenas parecidas com as de Stalingrado quase 3 anos antes. Todos os cidadãos foram convocados para defender a cidade, incluindo meninos de 12 anos que receberam uniformes de soldados alemães mortos para continuar lutando. Uma unidade incomum defendia a cidade, homens da Waffen-SS com emblema de leão, ex-prisioneiros de guerra britânicos que se voluntariaram após ter sua pureza genética confirmada.
A luta do exército soviético pela cidade foi prejudicada pela queda da disciplina, levando a saques, assassinatos e estupros em massa. No bunker de Hitler, medo e insanidade dominavam os últimos líderes alemães. Por fim, o próprio Hitler não suportou e, em 30 de abril de 1945, ele e Eva Braun tiraram a própria vida. Ele orientou seus guardas a cremarem seu corpo, pois viu como trataram o de Mussolini e não queria o mesmo destino. Com o Führer morto, Berlim se rendeu em 2 de maio, mas os estupros em massa e saques continuaram, inclusive contra meninas de 8 anos. Oficiais soviéticos frequentemente circulavam pela cidade em carros, caçando mulheres forçadas a sair de casas destruídas em busca de comida. Com a capital perdida, líder morto e o país em colapso, as unidades militares alemãs remanescentes correram para se render aos aliados. Em 8 de maio, o último exército alemão se rendeu e foi declarado o Dia da Vitória na Europa, o Vitória na Europa Day. No Pacífico, a luta continuou e ficou mais sangrenta à medida que os japoneses se desesperavam. Em fevereiro, a Batalha de Iwo Jima iniciou com 3 dias de intenso bombardeio naval às posições japonesas. Na batalha, os americanos perderam quase 7.000 homens, enquanto os japoneses perderam 90% dos mais de 20.000 nas ilhas. Em 1º de abril de 1945, os americanos iniciaram um esforço para limpar as ilhas Ryukyu, que se concentrou na ilha principal de Okinawa. Seria a última campanha de salto de ilhas antes dos aliados atacarem o Japão. Em 3 meses de combate, os americanos perderam mais 20.000 mortos, enquanto os japoneses lutaram até o fim, com seu comandante preferindo suicídio à rendição. Muitos estrategistas militares olharam para esses números e começaram a perceber que uma invasão à ilha principal do Japão seria extraordinariamente custosa em termos de vidas, e os combates provavelmente continuariam por pelo menos mais 2 anos. Era preciso agir para encerrar a guerra logo. Por vários anos antes da guerra, várias teorias foram apresentadas sobre como aproveitar a energia do átomo como fonte de energia e como arma. Winston Churchill se interessou muito por esse tipo de pesquisa nos anos 1930 e publicou artigos sobre seu uso militar. Alguns trabalhos preliminares haviam começado na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, mas quando a guerra começou, a Grã-Bretanha abandonou seus esforços de pesquisa para se concentrar na defesa do país. Após Pearl Harbor, os americanos começaram seu próprio projeto e depois colaboraram com britânicos e canadenses para criar a bomba atômica, a arma mais poderosa da história. No Projeto Manhattan, cientistas trabalharam de 1942 a 1945 para desenvolver a primeira bomba atômica. Em 16 de julho de 1945, no campo de Alamogordo, Novo México, ocorreu o primeiro teste bem-sucedido da bomba atômica, confirmando que os aliados tinham uma arma de poder indescritível. Após confirmar que a arma podia ser levada ao Japão por um bombardeiro B-29 Super Fortress, o presidente Truman, que assumiu após a morte de Roosevelt em 12 de abril, autorizou seu uso contra Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, a cidade foi destruída por uma bomba atômica lançada pelo B-29 Enola Gay. A bomba Little Boy teve explosão equivalente a 15.000 toneladas de trinitrotolueno e matou mais de 100.000 pessoas. Truman exigiu rendição imediata do Japão e ameaçou mais ataques atômicos, chamando isso de reinado de destruição. Sem rendição, Truman ordenou novo ataque, agora a Kokura. Porém, devido a nuvens e fumaça, a tripulação do B-29 Boxcar seguiu para o alvo secundário, Nagasaki. Às 11h02, a bomba detonou com uma potência equivalente a 21.000 toneladas de trinitrotolueno, matando mais de 80.000 pessoas. Em 15 de agosto, o imperador japonês anunciou a rendição aos aliados, formalizada em 2 de setembro, lembrado como o Dia da Vitória sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial.
Nunca saberemos exatamente quantos morreram na Segunda Guerra Mundial. A maioria das estimativas aponta cerca de 60 milhões de mortos, 3% da população mundial em 1940. Após a guerra, vieram a público os crimes de guerra nazistas e japoneses, resultando em vários julgamentos. No entanto, nem todos os responsáveis foram levados à justiça. Joseph Mengele, um médico nazista que realizou experimentos com gêmeos em campos de concentração, fugiu para a América do Sul, onde morreu em 1979. No Oriente, o médico japonês Shiro Ishii trocou as pesquisas realizadas pela Unidade 731 por perdões com o governo dos Estados Unidos, que temia que elas caíssem nas mãos dos soviéticos caso não o fizessem. Nenhuma outra guerra na história transformou tão profundamente o mundo político e o cotidiano das pessoas. Tecnologias criadas na guerra, como motores a jato, foguetes e equipamentos de comunicação modernos, foram integradas ao cotidiano. Os foguetes V-2, lançados pela Alemanha contra Londres, foram precursores do primeiro foguete espacial, que permitiu lançar satélites para melhorar a comunicação global e monitorar nosso planeta. O avanço das aeronaves, principalmente do motor a jato, tornou as viagens globais acessíveis a todos, não só a poucos privilegiados. Até mesmo os experimentos cruéis realizados pelos nazistas e japoneses aumentaram nosso entendimento médico sobre o corpo humano. No fim, o fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe paz ao nosso tempo. Os aliados vitoriosos logo se enfrentaram, prevendo uma guerra entre Washington, Londres e Moscou. A Alemanha foi dividida entre leste e oeste, e isso se tornou o cenário da Guerra Fria, um período da história em que o legado da Segunda Guerra Mundial realmente ameaçou aniquilar a humanidade de uma vez por todas.